campanha nacional de multivacinação começa hoje e funcionários da Volkswagen retomam o trabalho nesta terça-feira. Central de Trabalho e Renda de São Bernardo do Campo oferece oportunidades de emprego. Saúde Suplementar registra aumento no número de beneficiários. Segunda-feira, 19 de setembro de 2016, está no ar o J mais ABC. Boa noite. Começa hoje em todo o país a campanha nacional de multivacinação. Essa mobilização tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 5 anos e de 9 a 15 anos. O dia D de mobilização nacional está marcado para o próximo sábado, dia 24, quando os postos estarão abertos para atender aos que tiverem dificuldades de comparecer em horário comercial. A campanha segue até o dia 30 de setembro. De acordo com o Ministério da Saúde, foram enviadas a todas as unidades da Federação 26,8 milhões de doses, incluindo 7,6 milhões para vacinação de rotina de setembro e 19,2 milhões de doses extras para a campanha. É importante ressaltar algumas mudanças que o Ministério da Saúde fez de 4 vacinas. A primeira que sofreu alteração foi a vacina contra a poliomielite, que passou a ser de 3 doses da vacina injetável e mais 2 doses de reforço com a vacina oral. Até 2015, o esquema era de 2 doses injetáveis e 3 orais. Já a vacinação contra HPV passou de 3 para 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas para meninas saudáveis de 9 a 14 anos. Meninas de 9 a 26 anos que vivem com HIV devem continuar recebendo o esquema de 3 doses. No caso da meningocócica C, o reforço, que era administrado aos 15 meses, passou a ser feito preferencialmente aos 12 meses, podendo ser feito até os 4 anos. As primeiras 2 doses continuam sendo realizadas aos 3 e 5 meses. A pneumocócica sofreu redução de 1 dose e passou a ser administrada em 2, com reforço preferencialmente aos 12 meses, mas que pode ser recebido até aos 4 anos. O objetivo da ação é combater a ocorrência de doenças imunopreveníveis no país e reduzir os índices de abandono à vacinação, principalmente entre os adolescentes. O portal da TV Mais recebeu na última sexta-feira denúncias de moradores de São Bernardo do Campo sobre o estado de uma árvore localizada na Avenida Pereira Barreto, em frente à loja automotiva Auto Prime. Os munícipes declaram o mau estado de conservação da árvore, que está completamente oca, correndo risco de cair a qualquer momento, inclusive colocando em risco a vida de pedestres e motoristas que transitam pela via. A Prefeitura, por meio do Departamento de Parques e Jardins, informou na tarde desta segunda-feira que trata-se de um alfeneiro com um estado fotossanitário comprometido, sem risco de queda, e que o setor já está elaborando o laudo para substituição com prazo de, no máximo, 7 dias. E na madrugada deste domingo, um incêndio destruiu 3 ônibus da aviação Barão de Mauá. Segundo a empresa, o incidente ocorreu por conta de uma pane elétrica em um dos ônibus que acabou atingindo demais veículos. O incêndio começou por volta da 00:40. Viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e os soldados conseguiram controlar as chamas por volta da 1h da manhã. Ninguém ficou ferido e o caso será apurado pela Polícia Técnica. Este é o segundo incêndio em garagens de ônibus em Mauá apenas neste primeiro semestre. Em agosto, cerca de 80 ônibus foram destruídos durante incêndio na garagem da empresa Princesinha. Funcionários da Volkswagen de São Bernardo do Campo voltam ao trabalho nesta terça-feira, após mais de 30 dias de férias coletivas. As atividades na Volkswagen haviam sido suspensas devido a problemas com fornecedores de peças. Além de São Bernardo, também estão voltando gradualmente às suas funções os empregados das unidades localizadas no interior paulista, como Taubaté, São José dos Pinhais e São Carlos. Após travar disputa comercial com a fabricante de componentes do Grupo Prevent, com a qual rompeu o contrato, a montadora nomeou cerca de 10 novos fornecedores de itens, como estruturas de bancos e de carrocerias.
Com isso, deixe de ficar dependente de apenas um parceiro. A Volks alega que desde 2015, quando a Prevent, de empresários da Bósnia, adquiriu várias fabricantes brasileiras com quem mantinha contratos, começou a ter problema de desabastecimento. Por causa disso, a produção foi suspensa em 160 dias e 150 mil carros deixaram de ser produzidos. A unidade Anchieta, em São Bernardo, vai voltar a produzir os modelos como Gol, Jetta e Saveiro na próxima semana, informou a empresa. A retomada será gradual e deve ser normalizada durante as próximas semanas. No total, cerca de 18 mil empregados das unidades da Volkswagen no país ficaram afastados por cerca de 30 dias. Brasileiros que residem no exterior podem solicitar o saque do Fundo de Garantia por tempo de serviço sem precisar retornar ao país. Para retirar o valor, basta dirigir-se até o consulado do governo brasileiro, apresentar o formulário preenchido, além da documentação que comprova o direito da movimentação da conta vinculada. Esse formulário e a lista de documentos podem ser encontrados no site do FGTS. A solicitação de saque deve ser assinada na presença do representante consular. O valor só poderá ser creditado em conta bancária, na Caixa ou outra instituição no Brasil que esteja em nome do trabalhador. Entretanto, se ele não tiver mais conta no país, pode indicar alguém de confiança. Caso todas as exigências sejam atendidas, a quantia será liberada em até 15 dias úteis após a entrega da documentação. E esta semana começa com 19 oportunidades de trabalho na Central de Trabalho e Renda de São Bernardo do Campo. Confira mais detalhes em nossa reportagem. Quem está desempregado ou em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho podem aproveitar as vagas em aberto na Central de Trabalho e Renda de São Bernardo. No total, são 19 postos cadastrados. Entre as principais oportunidades estão para inspetor de qualidade, promotor de vendas e conferente de mercadorias, costureira geral, entre outras. Há vagas para pessoas com deficiência para atuar como auxiliar de limpeza. Para se candidatar a estas e outras vagas, é necessário comparecer à central, localizada na Rua Marechal Deodoro, número 2316, no centro, ou na unidade da Subprefeitura do Riacho Grande, na Rua Araguaia, número 265. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a quinta-feira, e às sextas, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para realizar o cadastro, é necessário comparecer em uma das unidades com documentos como o RG, CPF e carteira de trabalho ou preencher ficha por meio do site do Ministério do Trabalho, onde também estão disponíveis oportunidades em todo o território brasileiro. Em Mauá, o posto de atendimento do trabalhador oferece 45 novas vagas. As principais oportunidades ofertadas são para vendedor interno, tratador de animais, consultor administrativo, professor de inglês, motorista operacional de guincho. Os interessados em participar do processo de seleção devem comparecer ao PAT, localizado dentro do posto Atende Fácil, na Avenida Capitão José Galo, número 55, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Com o inverno chegando ao fim, as temperaturas ficam mais amenas. Na manhã desta segunda-feira, por exemplo, as temperaturas começaram na casa dos 23 graus. E até o final da noite são esperadas pancadas de chuva na região. Vamos ver como fica a previsão para amanhã. Mínima de 11, máxima de 18 graus em São Bernardo do Campo. Mínima de 12 e máxima de 20 graus na capital. No interior, mínima de 15, máxima de 21 graus. Já no interior, a previsão é de 15 graus de mínima e 26 graus de máxima. Agora vamos saber como está o trânsito nas rodovias do ABC com a repórter Ana Flávia Quitério em nosso Link Mais. Boa noite, Ana. Como que está o trânsito por aí? Boa noite, Mariana. Uma excelente noite a você e a todos que acompanham o J mais ABC da noite desta segunda-feira. Olha, nós estamos aqui no quilômetro 21 da rodovia Anchieta, mais precisamente próximo à base da Polícia Rodoviária Militar. E por enquanto, aqui, o motorista pode trafegar à vontade porque ele não encontra lentidão. Vou pedir para o Renato Lima mostrar
exatamente do que eu estou falando, vocês podem ver que existe um excesso de veículos, mas assim, nada que o motorista tenha que parar o carro e ande mais devagar. Isso no quilômetro 21, porém no quilômetro 15 ao quilômetro 18, olha, o motorista vai precisar ter muita paciência, viu, Mariana? Porque está tudo parado. Enquanto nós víamos aqui a rodovia da Anchieta, nós passamos pela Lions. E olha, ficamos cerca de 20 minutos parados, principalmente na alça que dá acesso à rodovia Anchieta e também aqui, aquele retorno que dá a entrada ali para Santo André. Ali o motorista está praticamente parado, não anda, viu? Nós ficamos 20 minutos até chegar aonde nós estamos agora. Na rodovia Anchieta está funcionando a operação comboio, viu? Ela está implantada a partir das praças de pedágio, né, da rodovia Anchieta e Imigrantes, nos quilômetros 31 e 32, respectivamente, devido, claro, à baixa visibilidade causada pela neblina. Não está neblina onde estamos agora, venta bastante, mas não há neblina. Porém, um pouquinho mais ali, próximo ao quilômetro 25, 26, a visibilidade do motorista precisa ter um pouco mais de cautela, porque tem bastante neblina, viu? Nós não estamos em Santo André, porém recebemos informações de alguns pontos de lentidão, viu? Agora há registro de 17 quilômetros de congestionamento na cidade de Santo André. Os pontos mais intensos, Mariana, são a Avenida dos Estados e a Itamaraty. Outros locais que há registro de lentidão é na Avenida José Antônio de Almeida, Amazonas, Giovanni Batista Pirelli, a Avenida Ramiro Coleone, próximo ali a Pereira Barreto, a Avenida André de Ramalho, Dom Pedro II. Nestas vias, os motoristas precisam também ter um pouco mais de dificuldade, porque está tudo parado. E olha, Mariana, eu falei aqui da rodovia da Anchieta, né, quilômetro 21, sentido litoral. Daqui a pouco eu volto para falar como que está o trânsito na rodovia Anchieta, sentido capital e também em São Bernardo do Campo. É com você aí no estúdio. Obrigada, Ana. Um bom retorno a todos e paciência nesse trânsito. Dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar apontam aumento no número de beneficiários. Após 14 meses amargando decréscimos sucessivos, o número de beneficiários de planos de saúde voltou a crescer em agosto, atingindo a marca de 48.300.000 vínculos. Com base em dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a FenaSaúde, Federação Nacional de Saúde Suplementar, apurou que a receita de contraprestações aumentou 12,3% no primeiro semestre de 2016 em relação ao mesmo período do ano passado. Já as despesas assistenciais cresceram 13,12%. Com isso, em 10 anos, entre 2017 e 2016, os gastos per capita com saúde no Brasil cresceram 158,7%, enquanto a variação do IPCA foi de 74,7%. A federação acredita no processo de estabilização da economia para que a saúde suplementar comece a registrar o retorno do equilíbrio, à medida que os beneficiários recuperarem seus empregos e poder aquisitivo. Atualmente, aproximadamente 66% dos vínculos contratuais são de coletivos empresariais. E a intenção de consumo das famílias, medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, teve alta de 4,1% no período que abrange a passagem do mês de agosto para setembro de 2016. Em relação a agosto, foi observada a valorização nos 7 setores que fazem parte da ICF. São eles: perspectiva de consumo, 8,5%, e momento para a compra de bens duráveis, com 6,3%. Os demais componentes tiveram as seguintes altas: nível de consumo atual, 4,9%, perspectiva profissional, 3,6%, renda atual, 3,6%, emprego atual, 2,5% e compra a prazo, com 2,2%. A queda do dólar, somada à sensação de confiança dos consumidores, influenciaram na conta do indicador nos últimos meses. Agora vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou esta segunda-feira em alta de 0,32%, vendido a R$ 3,27. Na última sexta-feira, o dólar havia caído 1,02%.
No mês, a moeda acumula alta de 1,52% e no ano, desvalorização de 16,96%. O euro terminou em valorização de 0,42%, vendido a R$ 3,65. Já a Bovespa encerrou em alta de 0,47%. Nova ferramenta do E-Social possibilita que as verbas rescisórias dos empregados domésticos sejam calculadas. O empregador deve informar apenas a data e o motivo da quebra contratual e se o aviso prévio indenizado é devido. Férias proporcionais, aviso prévio indenizado, 13º salário, terço constitucional de férias e salário família serão calculados com base no valor salarial constante no contrato. Com o Simples Doméstico, as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias serão reunidas em apenas uma guia. Para pegar a guia unificada, o empregador precisa visitar a página do E-Social na internet. Caso não seja recolhido no período determinado, o empregador tem que pagar multa de 0,33% ao dia. Essa e outras notícias você pode acompanhar em nosso portal www.tvmaisabc.com.br. E a seguir, Justiça mantém suspensão da lei que obriga o uso do farol baixo em rodovias. E no próximo bloco, o comentarista esportivo Marcos Bonechini traz as últimas notícias do futebol. Continue conosco, o J mais ABC volta já. Agora recebo na bancada do J+, o pastor Vitor Hugo, da Igreja Universal. Tudo bem, pastor? Como vai? Tudo bem, Mariana. Bem, graças a Deus. Então, tá bom. Primeiro, gostaria de parabenizar pelos novos programas que entram na grade agora da TV+, que é o Nosso Tempo, SOS Espiritual e Ponto de Luz. Exatamente. Gostaria que o senhor começasse contando um pouquinho para os nossos telespectadores quais os horários, quem apresenta e sobre o que vai tratar cada um desses três programas. No caso, esses programas, nós vamos tratar sobre o lado espiritual, naturalmente, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que passam por problemas espirituais, depressão, pessoas que estão passando por problemas econômicos, familiares. Então, nesses programas, nós vamos mostrar para as pessoas como elas, ou como as pessoas que chegam a nós com esses problemas, elas solucionam as situações que elas estão vivendo. E nós já fazemos isso, no geral, né, nos outros programas que nós temos da Universal. Só que o bom da TV+, e agora com esse programa que a gente vai realizar de 1h30 às 14h, de segunda a sexta, diariamente nas madrugadas de 2 às 3 e aos domingos de 7h30 às 8. Nesse programa, nós vamos falar a respeito da Universal que nós temos em São Bernardo do Campo, que é uma Universal ampla, que é um lugar muito grande e que nós não temos mostrado na mídia, porque, em geral, a gente acaba mostrando o Templo de Salomão, para quem muitos devem conhecer, e nós agora vamos mostrar o trabalho que nós temos no ABC, para as pessoas que moram aqui no ABC, Mariana. Puxa vida, muito interessante. Inclusive, o senhor vai apresentar um desses programas. Eu vou apresentarei, no caso de 1h30 às 2h, e sempre um programa muito atual. E as pessoas que poderão assistir, que quiserem assistir, devem assistir, no verão nós falarmos de religião. Até porque nós cremos que Deus é um só. O meu Deus é o seu Deus, é o Deus de todos nós. Então nós vamos mostrar os feitos de Deus, o que Deus tem feito na vida das pessoas. Por que tem feito? E você até agora está assistindo aí o jornal TV+, e está passando por problemas, nesses programas você certamente verá que tem uma saída para a situação que você está vivendo, para os problemas que você está vivendo. Nós vamos provar isso. Então vão ser programas leves, pastor? Programas que visam ajudar as pessoas? Sim, não serão programas agressivos, Mariana. É importante a gente ressaltar isso. Não vai ser programa atacando, em hipótese alguma, nenhum tipo de fé, nenhum tipo de religião. Nós não estaremos aqui com o intuito de atacar ninguém, de falar de ninguém, mas de mostrar. Porque as pessoas estão sem esperança, estão passando por problemas, não sabem como resolver. E, na verdade, o que a gente passa para as pessoas é superação, Maria. É como superar. Porque as pessoas estão com problemas, muitas vezes procura o médico, não consegue resolver. Procura, no caso de quem passa por problemas econômicos, estudaram, fizeram faculdade, não consegue superar as situações que estão vivendo, e nós vamos mostrar uma saída.
E qual o objetivo desses programas? Porque dezenas, centenas, milhares de pessoas, acredito, já foram beneficiadas por meio desses outros programas que a Igreja Universal tem e leva, não é, pastor? Com certeza. Nós temos espalhado pelo Brasil 8 milhões de membros na Universal. Nós temos aqui na Universal de São Bernardo do Campo, da qual mostraremos os nossos programas, mais de 3 mil membros. Pessoas que chegaram a nós quebradas, destruídas, querendo se matar, querendo tirar a própria vida, e elas venceram. Então, o objetivo desse programa é buscar essas pessoas aflitas, que estão desacreditadas de tudo, que já bateram em várias portas. E eu tenho certeza que para o ABC, para o nosso Santo André, São Bernardo, Mauá, Diadema, enfim, e todas as cidades aqui do ABC, vai ser ótimo. Eu tenho certeza que vai levantar a estima das pessoas. Vai ser um programa assim, que as pessoas... se você assistir, você verá. Vai ser muito importante que você acompanhe, porque vai ser produtivo, né? Eu falando assim, desculpa, Mariana, não tem, porque a gente vai mostrar tanta coisa, fica até difícil de falar. E quem serão esses outros 2 apresentadores? Nós teremos, a nossa equipe que nós temos. Nós temos uma equipe de 5 pastores, e numa só Universal, embora nós temos 115 Universal espalhada por todo o ABC, mas nós teremos um pastor, nosso pastor chamado Daniel, e também um outro pastor chamado Marcel, que vai estar nos programas da madrugada, que é a hora do sofrido, né? Tem pessoas que não conseguem dormir, que vão estar ali, e esses programas nós vamos orar pelas pessoas, vamos orar pelos aflitos, e vai ser importante. As pessoas vão poder ligar, mandar mensagem, conversar ao vivo com vocês? Teremos o WhatsApp, teremos toda uma equipe de atendimento, vai ser formidável. Vai ser muito bom. As pessoas vão poder fazer pedido de oração pelo WhatsApp, vai ter aquela tarde que ela vai poder fazer uma prece, né? Pastor, para finalizar, qual vai ser o dia da estreia e qual vai ser o primeiro dos programas que vai estrear? O dia da estreia será, no caso, nessa terça-feira, da 1h30 às 2h, né? Nessa terça-feira, da 1h30 às 2h, já acontecerá o nosso primeiro programa. Na madrugada, de terça para quarta, no caso de 2h às 3h, nosso segundo, e assim sucessivamente. Pastor, muito obrigada. E você que está em casa não pode perder, então, na terça-feira, a estreia de mais essa nova programação da TV Mais ABC. E agora nós voltamos com a repórter Ana Flávia Quitério em nosso Link Mais. Olá, Ana, por onde você está agora? Olá, Mariana, eu continuo aqui no quilômetro 21 da rodovia Anchieta, próxima à base da Polícia Militar Rodoviária, para informar também aos motoristas que estão indo sentido capital. No início do jornal eu mostrei, o quilômetro 21 sentido Baixada Santista, litoral, não havia problemas, o motorista não encontrava problemas no tráfego, e o mesmo também acontece para quem está indo sentido capital paulista. Só no quilômetro 13 ao 10 é que o trânsito está um pouquinho mais parado, há um pouquinho mais de lentidão. Então o motorista precisa ter um pouquinho mais de paciência, que é na chegada ali à capital paulista, mesmo a São Paulo. Eu falei também que... O nosso link caiu, daqui a pouco nós voltamos com mais informações com a Ana Flávia. E Justiça mantém suspensão da lei que obriga o uso de farol baixo em rodovias. A Justiça Federal negou na última sexta-feira recurso da Advocacia Geral da União e decidiu manter a suspensão da Lei 13.290/2016, conhecida como Lei do Farol Baixo, que obrigava condutores de todo o país a acender o farol do veículo durante o dia em rodovias. No dia 2 de setembro, o juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal em Brasília, aceitou o pedido liminar da Associação Nacional de Proteção Mútua aos proprietários de veículos automotores e entendeu que os condutores não podem ser penalizados pela falta de sinalização sobre a localização exata das rodovias. Na ação, a associação citou o caso específico de Brasília, onde existem várias rodovias dentro do perímetro urbano. O objetivo na medida foi aumentar a segurança nas estradas, reduzindo o número de acidentes frontais. Segundo o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, estudos indicam que a presença de luzes acesas reduz entre 5% e 10% o número de colisões entre veículos durante o dia.
A lei do farol baixo foi sancionada pelo presidente interino Michel Temer no dia 24 de maio. A mudança teve origem em um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Rubens Bueno, do PPS do Paraná. E foi aprovada pelo Senado em abril. A multa para quem descumprisse a regra considerada infração média era de R$ 85,13, com a perda de 4 pontos na carteira de habilitação. E agora vamos ao nosso tão aguardado giro esportivo com o comentarista Marcos Bonechini, que hoje, às 20 horas, volta com o Esporte Mais, que já tinha deixado saudade nos telespectadores, não é isso, Marcos? Boa noite, Mariana. Boa noite a você que assiste o J Mais ABC. Eu sempre aqui, batendo essa bola com você, falando aqui com os apresentadores do J Mais ABC. E o Esporte Mais, nesse período de eleição, nesse grande trabalho do jornalismo da TV Mais. Aliás, parabéns, Mariana, pelo grande trabalho que foi feito aí em torno das eleições, né, com os candidatos. O Esporte Mais ficou de stand-by e a gente fazendo o boletim esportivo aqui. E hoje ele volta ao seu formato normal, às 8 da noite, já com um super convidado. A gente vai bater aquela bola aí para voltar a falar do esporte regional e dar aquela palhinha sobre o que está acontecendo no Brasileirão também. E o que você traz hoje? Lembrando que semana passada eu perdi uma aposta com você do jogo de sábado. Mas eu também errei o meu palpite, né? Eu apostava no clássico do Brasileirão, né? Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, aliás, no Itaquerão, tumultuado, clássico, teve queda de treinador, teve quebradeira de torcida. E teve a vitória do Palmeiras na casa do adversário. O Corinthians, que não perdia há muito tempo dentro do Itaquerão, acabou derrotado por 2-0, deixando o Palmeiras cada vez mais líder, se afastando. Aliás, a distância agora entre o Corinthians, que é o 5º colocado, e o Palmeiras são de 10 pontos. Quer dizer, o Palmeiras começa a se consolidar realmente como um dos grandes candidatos, seguido aí de Flamengo, de Atlético Mineiro e Santos, que fecham o G4. Quem diria, né? Foi um jogo agitado. Você apostou em 2-1 para o Corinthians, eu apostei em empate. Então nenhum dos dois acertou, Mariana, né? Mas o Palmeiras realmente está fazendo uma grande campanha nesse Brasileirão, né? Sem dúvida, ficamos quites. E quais são os destaques do Esporte Mais de hoje, Marcos? Então, a gente vai falar do esporte regional, falando do futebol, principalmente terminou a primeira fase da Copa Paulista. Tanto o Azulão, o São Caetano, como o Água Santa, né? O Netuno, estão classificados para a próxima fase. A gente vai falar dos resultados do final de semana. O Água Santa dispensou o treinador, hein? Hoje a gente vai conversar, inclusive, com a muralha do Netuno, o goleiro Richard Costa, que foi formado no São Paulo, um goleiro que está indo muito bem no Água Santa, é o nosso convidado dessa noite. E vamos falar de Brasileirão, Paralimpíada e dos Jogos Abertos que estão rolando aqui em São Bernardo do Campo. Muito legal, Marcos, muito obrigada e até mais às 20 horas? Exatamente. Às 20 horas tem Esporte Mais e às 9 horas da noite tem Futebol Mais Debate, onde Carlos Carreiras, Jorge Nicola e Guga Mendonça trazem informações com opinião sobre o mundo da bola. Saiba todos os detalhes da rodada do Brasileirão e não perca aqui na tela da TV Mais ABC. Veja também pelo site www.tvmaisabc.com.br. O J Mais ABC desta segunda-feira termina por aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Nós voltamos amanhã às 7 horas da noite. Uma boa noite e até lá.